Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Senhor, toma essa palavra, que não seja eu, mas o Senhor falando conosco. Nos abençoe, abençoe o nosso coração, abra o nosso entendimento. Te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Obrigado porque é a sua palavra que tem sido alimento para nossas almas. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos alimentado. E eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém? O interessante é que no versículo 21, porque no versículo 13 vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. E no versículo 21 dessa palavra, antes do 22, diz assim: e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, depois que eles saem dessa multiplicação, desse milagre que o Senhor tinha feito, da multiplicação, que tinha alimentado aquele povo todo que se encontrava ali, o Senhor já tinha curado, o Senhor já tinha ministrado a palavra, e depois o Senhor permitiu que aquele povo ficasse ali para que ele pudesse alimentar o físico daquele povo que se encontrava ali. E depois desse milagre, dessa multiplicação de pães e peixes, o Senhor deu uma ordem para os discípulos. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Quando terminou aquele milagre, o Senhor deu uma ordem para os discípulos, para que os discípulos entrassem no barco. E os discípulos obedeceram. Só que Jesus deu uma ordem e ele não foi para o barco. Ele foi para o monte para orar, para conversar com o Pai. E quando o Senhor estava ministrando a respeito dessa palavra, a gente vai entendendo aquilo que o Senhor está querendo falar. Porque nós vemos aqui que quando o Senhor dá uma ordem que eles obedecem, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, porque aqui ele deu uma ordem para que eles atravessassem. E eles obedeceram e eles foram. Mas a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração é que nós precisamos entender que o mesmo Deus que está aqui conosco está no outro lado do mundo também, irmãos. Porque quando o Senhor deu a ordem para que eles entrassem, o Senhor não entrou naquele barco. O Senhor ficou despedindo aquela multidão, depois ele foi para o monte. E o interessante é que ele estava ao monte falando com o Pai. E quando chega a quarta vigília, ele entende que os discípulos estão em perigo. Mas ele estava longe. Mas ele sabia o que estava acontecendo. E como é bom quando a gente entende, quando a gente precisa entender que o nosso Deus, porque a Bíblia vai dizer que tanto na altura quanto na profundidade ele se encontra. Então você precisa crer que ele está contigo. Ainda que você ache que esteja longe, no outro lugar, no outro país, no outro continente, ali ele se encontra, irmãos. E ele vai estar cuidando dos filhos dele. Porque o Senhor entendeu
que eles estavam em risco. A quarta vigília era entre 3 e 6 da manhã. E ele estava ao monte falando com o Pai. E ele percebe que os discípulos estão em risco porque o vento começa ao contrário. O mar começa a ficar agitado. E Jesus sabia o que estava acontecendo e veio de encontro, de socorro, para que aquele barco não fosse a pique. E é isso que o Senhor quer falar nessa noite. Nós precisamos ter certeza que o nosso Deus é fiel, poderoso, para saber o que estamos vivendo, o que está acontecendo, o que está nos afligindo. Porque isso é que vai nos trazer paz. Porque nós vemos aqui uma situação a qual eles estavam vivendo, que quando Jesus começa a andar para ir de encontro a eles, eles acharam que era um fantasma, estava escuro. E a primeira coisa que a gente vê o Senhor falando é para que eles não temessem. Eu não sei se você chegou aflito, eu não sei se você está preocupado, eu não sei se você está desesperado, mas não temas, tem de bom ânimo. E é bom quando o Senhor falar isso com a gente, porque sempre nós estamos temerosos, irmão. Sempre tem alguma coisa assim, sabe, mexendo, sabe, trazendo insegurança, incerteza. Aí o Senhor libera uma palavra: não temas, tem de bom ânimo. E aí Pedro vai dizer: Senhor, se é tu mesmo, diga que eu vá. E o Senhor fala: vem. Irmãos, andar sobre as águas, no meio da adversidade, tem que crer que tem um Jesus que faz parte da nossa vida. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E graças a Deus que o Senhor nos permite que a gente ande com Ele no meio da adversidade. Porque sempre teremos adversidade. Mas precisamos continuar, cada um de nós, tendo bom ânimo. Crendo que o Senhor está presente naquela situação. Nós não estamos vendo, mas a gente precisa ter essa certeza dentro de nós. Porque o Senhor não vai nos abandonar. Nós nos afastamos, nós é que abandonamos. Mas Ele não vai nos abandonar. E a gente precisa ter essa certeza. Porque quando Pedro faz uma pergunta, ele responde a Pedro e fala: vem, Pedro. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que a gente possa estar sempre indo diante da presença dEle. Porque a todo tempo o Senhor sempre vai falar: venha até mim. Venha. Venha. E esse venha, quando o Senhor vai falando, Ele quer que a gente se sinta seguro para ir. Para andar sobre as águas. Para andar com Jesus no meio das adversidades. Para andar com Jesus nos dias maus. Para andar com Jesus quando tudo está desfavorável. Quando o vento está contrário. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Porque as adversidades fazem com que você amadureça, cresça, ou faz com que você se acovarde e se afaste de vez. E o Senhor disse para Pedro, porque o Senhor sabia como o mar estava, irmãos. Ele tinha o poder de andar sobre as águas, mas Pedro não. Ele sabia qual era a intensidade do vento e do jeito que aquele mar estava. Imagine, em alto mar, e ele falar para Pedro: Pedro, vem. Irmãos, o Senhor, quando Ele manda, Ele garante. Ele garante. A gente só precisa ter coragem de ir. Quantas das vezes muitos não têm se afastado, porque quando o vento está contrário, quando o mar está agitado, não consegue continuar caminhando. Mas eu fico me perguntando, nós paramos de caminhar, o que vai ser de cada um de nós? Porque hoje, se estamos aqui, se estamos de pé, é porque a presença dele tem nos sustentado. Nós temos vários motivos, irmãos, para não estar aqui. Mas graças a Deus nós queremos estar, porque nós sabemos que tem um Deus que não perdeu o controle. Que continua no controle, e é isso que você tem que ter certeza. Porque Ele vai estar no controle nos dias maus e nos dias bons também. Mas quando os dias são bons, é bem mais fácil do que nos dias maus.
Mas é nos dias maus que a gente precisa ter essa convicção e essa certeza. Porque quando os dias estão bons, tem muita gente do nosso lado. E às vezes nos dias maus, às vezes não sobra um. Tem dias maus que é você e o Senhor, mais ninguém. Tem dias maus que o próprio Senhor endurece o coração de algumas pessoas para se afastar. Porque a gente sabe que tem pessoas que vai estar do nosso lado enquanto você não está vivendo nenhum tipo de problema. Porque quando o problema chega, muitos vão embora. Muitos não te atendem. Então nós precisamos depender do Senhor, confiar no Senhor, para quando o mar estiver agitado, a gente continuar indo ao encontro desse Senhor. Porque nós só temos Ele para buscar, para que Ele traga o refrigério, para que Ele traga paz. Porque era uma situação difícil, eles tinham visto o Senhor multiplicar aqueles pães. Mas ali já era uma situação, eles estavam assentados, tinha muita gente ali. Mas ali era no meio. Então, assim, para quem tem medo de mar, ainda de madrugada, um vento contrário, que não era um transatlântico, naquela época não existia. Né? Eu imagino o tipo de barco que não era, aquele barquinho a vela, meu Deus. E você andando ali. Mas Deus estava no controle, porque Deus tinha dado a ordem para que eles entrassem naquele barco. Ainda que a presença do Senhor não estivesse naquele barco, mas no coração de cada um deles o Senhor se fazia presente. Ainda que o Senhor não tivesse entrado no barco, o Senhor estava acompanhando tudo que estava acontecendo fora daquele barco. Porque o Senhor sabia o que estava acontecendo. E a gente entende, através da palavra, que ele não chegou atrasado. Ele veio andando. E ele diz para Pedro, vem. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos ter ousadia de andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? É quando tudo está dizendo que não. E você dizer, oh meu Deus, ainda não deu a última palavra. Ainda não é o fim. O Senhor ainda não disse não para mim. Eu vou continuar andando sobre as águas, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar fazendo um movimento para que o meu milagre aconteça. O que é andar sobre as águas? É estar todo mundo dizendo que você não vai conseguir, você falar, eu vou conseguir porque eu tenho um Deus. Porque muitas das vezes as pessoas, mas fulano não conseguiu, porque aconteceu, mas nós não somos fulano, nós somos filhos do Deus vivo. Não desfazendo, não se comparando, mas a gente tem que crer que pelo fato de nós servirmos, pelo fato de sermos comprometidos, pelo fato de estarmos tentando melhorar a cada dia, a nossa vida vai ter que ser diferente. A gente não pode achar que porque a história de um deu errado, a nossa também vai ter que dar. Porque tem pessoas, às vezes, que pelo fato de ter dado errado, vai fazer de tudo para que você nem tente. Porque o que mais tem pessoas, às vezes, tentando frustrar porque não deu certo. Aí acha que porque não deu certo, ninguém vai dar certo. A gente precisa, por isso que o Senhor diz, a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então você tem que crer que pelo fato de você servir a Deus, pelo fato de você ser temente a Deus, pelo fato de você ser comprometido com o Senhor, vai chegar o teu tempo, vai chegar o teu momento. E a gente vê aqui nessa palavra o Senhor mandando Pedro ir, porque ele ia garantir, como garantiu. O que tivesse que acontecer ali, a presença desse Senhor ali ia garantir a segurança de Pedro. E é isso que a gente precisa entender, o Senhor nos garante. Quando Ele manda que a gente vá, quando Ele manda que a gente faça, quando Ele manda que a gente obedeça. É por isso que Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E glória a Deus, porque tinha um Pedro que era afoito, tinha um Pedro que tinha sangue nas veias, tinha um Pedro que era brigão, tinha um Pedro que tinha um temperamento bem aflorado, mas que tinha também ousadia de ir. Aleluia, aleluia. Porque tinha tantos discípulos ali. E eu fico imaginando, muitas das vezes a gente vivendo uma situação com muitas pessoas à nossa volta,
E às vezes a pessoa está te observando, falando assim, como que pode ela continuar crendo? Como que pode ele continuar crendo? E é isso, irmãos. Como que pode ela continuar indo para a igreja? Como que pode ele estar louvando? Como que pode ela estar pregando? É isso que é andar sobre as águas. Porque às vezes a gente nem entende. A gente nem entende como que a gente consegue. E a gente vem com alegria e com sinceridade. A gente vem para servir. A gente vem às vezes ministrar uma palavra e só Deus sabe como está o nosso coração. Só Deus sabe o que estamos passando. Isso é ter ousadia de andar sobre as águas. Isso é ter certeza que ainda que o mar esteja agitado, ainda que o mar esteja bravio, o Senhor continua no controle. E quando a gente entende isso, a gente continua fazendo a vontade do Senhor. A gente continua obedecendo esse Senhor. Mas quantas pessoas têm desanimado? Quantas pessoas têm saído do barco? Pedro, ele só saiu do barco quando o Senhor falou, vem. O Pedro reconheceu a voz de Jesus. E por isso ele saiu. É por isso que a gente precisa reconhecer a voz de Jesus. Mas aqueles que permaneceram no barco também estavam em segurança, porque a presença dele se encontrava ali. Ele mesmo não estando no barco, a presença dele traz segurança para a vida da gente. A gente não vê ele, mas a presença, o que sentimos, a convicção que nós temos certeza que ele se faz presente em nossa vida, traz para a gente segurança. Que as pessoas falam, mas como que pode você fazer dessa forma? Porque a gente tem segurança em Deus. Como que pode você ir para um... Porque nós temos segurança em Deus. Ele está mandando a gente ir, a gente sabe que ele garante. A gente não vai fazer nada de nós mesmos, nós vamos confiar no Senhor. Porque estava escuro, mas Pedro sabia que era ele, por isso que Pedro foi. E a gente fica imaginando, só Pedro mesmo, né? Porque naquela situação, tem que confiar mesmo, tem que ter certeza que é a voz do Senhor. Porque eu fico imaginando todo mundo observando. Aí às vezes, deu 3 passos, deu 2, não importa, ele andou, gente. Ele teve coragem. E o Senhor não vai chamar ninguém que é medroso, não, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter certeza que Deus não perde o controle de nada. Você pode estar passando um pior momento da tua vida, mas graças a Deus que hoje tem um Senhor para te confortar, para te consolar. A única coisa que o Senhor quer que a gente entenda é que Ele continua conosco. Ele continua presente na situação. E Pedro vai. Só que tem um momento que Pedro começa a perceber a intensidade do vento e o agito das águas. Aí ele deixa de olhar para Jesus. Toda vez que deixarmos de olhar para Jesus, nós vamos afundar. Toda vez. É por isso que a gente precisa estar com nossos olhos fixos no Senhor. Porque na maioria das vezes tem adversidade, tem situações, eu sempre digo que quer nos distrair e quer com que a gente mude o nosso foco, o nosso olhar, o nosso entendimento para que possamos afundar. Enquanto você estiver olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, tu não vai afundar. Deus vai estar sempre te sustentando, Deus vai estar sempre segurando nas tuas mãos. Ainda que ninguém veja, que não dá para ver, mas você sente, você conhece a voz dele. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Então a gente precisa conhecer a voz desse Senhor. Porque vai ter um momento na tua vida que você vai ter que ouvir a voz dele falando para você, filha, não temas. Tem de bom ânimo. E tem um momento que nós estamos tão aflitos que a gente escuta essa voz falando com cada um de nós, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu acredito que todos aqui já viveram uma experiência de ouvir uma voz do Senhor e ter certeza que é do Senhor, porque quando é de Deus, traz calmaria. Essa voz, essa presença, essa palavra nos acalma. Essa palavra é poderosa para tirar toda aflição, toda angústia, toda seta, todo dardo inflamado. E Pedro, ele teve essa ousadia de reconhecer a voz do Senhor e de sair daquele barco. Escuro, vento forte, vento contrário, águas agitadas. Eu fico imaginando do jeito que aquela água não estava.
Mas ele foi. Ele foi porque ele sabia quem tinha mandado ele ir. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós sabemos quem é que está aqui sendo louvado e adorado. Nós estamos aqui porque nós dependemos desse Senhor. Nós estamos aqui porque nós já vivemos vários ventos ao contrário e o Senhor nos sustentou e o Senhor nos deu graça. Nós estamos aqui porque por várias vezes nós estávamos afundando e clamamos por Ele e Ele estendeu a poderosa mão e nos colocou de pé. Por isso nós estamos aqui, porque hoje nós reconhecemos o Deus que Ele é e que Ele tem sido para as nossas vidas. Porque a gente vai pensando quantos mares, quantos ventos nós já não enfrentamos. E se não fosse Ele, nós teríamos perecido. E graças a Deus, porque Pedro, enquanto ele estava olhando para a direção da voz que ele reconheceu, porque ainda que ele ainda não estivesse vendo Jesus ali em pé naquela água, ele foi andando. Mas aí quando ele começou a sentir a intensidade do vento e o agito daquelas águas, aí ele se distraiu. Aí a fé foi, e ele foi juntinho, foi junto com a fé que ele tinha. A fé foi e ele foi também. Mas aí, graças a Deus que ele lembra, não teve alguém que mandou ir. E ele começa a clamar: Jesus, me socorre. Quantas das vezes a gente já não falou isso para o Senhor? Quantas das vezes a gente já não pediu socorro? Jesus, me socorre, Jesus, estou me afogando. Porque tem hora, irmão, que a intensidade, que o vento é tão forte que parece que a gente vai ser levado no vento. Tem momento que a intensidade da chuva é tão grande que parece que a gente já está sendo sufocado com tanta água que está vindo sobre a nossa vida. E quantas das vezes a gente não precisa buscar esse socorro? Quantas das vezes a gente não pede o socorro do Senhor para que a gente não afunde, para que a gente consiga sobreviver dentro daquela tempestade, dentro daquele vento contrário. Irmãos, eu lembro que teve uma vez que eu tive um sonho que eu estava dentro de parecia um furacão. Eu via que eu estava dentro de um redemoinho que parecia um furacão, mas eu estava intacta ali em pé dentro daquela situação, porque tinha um Deus me sustentando. Então, nós precisamos ter essa ousadia de andar sobre as águas quando for necessário. E sempre vai ter momento que vai ter que ser necessário nós andarmos sobre as águas. Porque Pedro andou. O único discípulo que teve coragem, que teve ousadia, que não ficou preocupado. Ah, mas afundou, mas andou também. Eu acho que o melhor foi ele ter tido coragem de andar. Que seja um passo, que seja 2 passos, que seja... andou sobre as águas. Pedro andou e ponto final. Que hoje a gente pode ver um homem que teve ousadia e coragem de andar. Porque os outros, ninguém saiu daquele barco, ninguém teve coragem. Porque quando o Senhor falou, vem, o Senhor ficou esperando que Pedro chegasse até a ele. Tem pessoas achando que sempre Deus é que vai ter que chegar na vida da gente. A gente não quer fazer nada. E acha que Deus é que tem que fazer tudo. Acha que Deus é nosso empregado. Acha que o Senhor é que tem que fazer. Mas hoje a gente entende que a gente vai fazer a nossa parte. A gente vai fazer por onde que Ele vai nos ajudar. Tem situações que é você que vai ter que fazer. O que é Ele, a gente sabe que cabe a Ele. O que é a cada um de nós, cabe a cada um de nós. E a gente vê ele mandando Pedro ir. Ele já estava vindo para entrar naquele barco, mas quando ele viu que Pedro estava perguntando quem era, ele falou, se é tu mesmo, mande eu ir. E ele falou, vem Pedro. O Senhor nunca vai alimentar uma fraqueza. O Senhor nunca vai ficar, sabe aquelas pessoas às vezes que ficam querendo matar o cachorro morto? Ou então ao invés de botar um remédio na ferida, fica lambendo a ferida? Porque tem gente que é assim, que fica lambendo a ferida. Porque na ferida tem que colocar remédio. Tem que colocar remédio. E tem gente que gosta de ficar assim, mas o nosso Deus, ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça para você ficar se achando sempre o coitadinho.
sempre o patinho feio, porque tem gente, infelizmente, que gosta de se sentir assim. Mas graças a Deus que o Espírito Santo vai levantando a nossa autoestima e a gente fica, né, que a gente começa a entender que nós somos preciosos, que nós somos importantes. Não importa o que você possa ter feito, não importa o que você possa estar fazendo, eu acredito que o Senhor é poderoso para nos libertar. Mas tem gente que gosta de continuar se sentindo patinho feio, e Deus não vai ficar falando você é feio, não. Ele fala que nós somos a menina dos olhos dele. Ele fala que tem ciúme de cada um de nós. Ele vai nos mostrando o quanto nós somos preciosos. E às vezes a gente já foi tão machucado, tão ferido, já ouvimos tantas coisas. Então a gente entende que esse Deus não vai ficar alimentando aquilo que é contrário para nos colocar para baixo, não. Ele quer que a gente saia desse fundo do poço. Ele quer que a gente reaja a essas palavras, essas perseguições, esse sugestionamento. O Senhor vai estar sempre querendo levantar a nossa autoestima, para que a gente possa entender que primeiramente nós somos filhos do Deus vivos. Nós temos direito de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. E aí o Senhor vai trabalhando em nós. Então o Senhor sempre vai mandar a gente ir. O Senhor sempre vai falar, não temas, tem de bom ânimo. O Senhor vai sempre falar, porque às vezes tem pessoas que querem ficar encolhidinhas, achando que Deus vai ficar alimentando aquilo tudo. Não, nós precisamos reagir, irmãos. Nós precisamos reagir. Sozinho nós não vamos conseguir. Mas se a gente colocar, se a gente deixar com que o Senhor entre, faça morada e comece a nos dar direção, a gente vai reagir. A gente vai sobreviver. A gente não vai a pique, a gente não vai se afogar, a gente não vai ser engolido pelas águas. Porque quando Pedro começou a afundar, Pedro sabia que Jesus estava próximo. E ele chamou Jesus, ele falou, Jesus, me socorre. E o Senhor sabia que ele estava afundando, ele estava ali presente, ele estava vendo aquela cena toda. O Senhor está sempre presente com os filhos dele, irmãos. E é isso que a gente precisa entender. Então nós vamos ter vários momentos que você vai ter que ter ousadia para andar sobre as águas. Que você que vai ter que crer no teu milagre. Que você que vai ter que se levantar com a ajuda do Senhor. Que você, porque às vezes a gente fica achando, ai, mas foi todo mundo embora. Ai, não sobrou ninguém. Pode não ter sobrado ninguém, sobrou Jesus, já está ótimo. Já está ótimo, irmão, porque nós precisamos é dele. É dele, porque ele é fiel. Ele não vai te abandonar. Ele é sim, sim, não, não. Ele pode até falar para você que sim ou que não, mas ele vai estar ali presente, ele não vai nos abandonar. Então é dele que nós precisamos. Então nós precisamos buscar esse Senhor para que possamos ter ousadia de ter momento, de termos que andarmos pelas águas. O vento vai estar contrário, mas nós vamos conseguir, porque nós não estamos sozinhos. E Pedro conseguiu. E todo mundo que estava ali naquele barco, eu fico imaginando depois que aquela situação passou, os discípulos comentando o feito de Pedro. Porque tem sempre alguém que comenta, né, irmãos? Venhamos e convenhamos. Tem sempre alguém lembrando que você existe. Tem sempre alguém, né? Ai, fulano. Ah, fulano tá bem. Ai, fulano. Glória a Deus, irmão. E eu sempre digo, estamos vivos, alguém tem que lembrar para falar seja bem ou seja mal. O importante é que tá lembrando que a gente tá vivo, né? Deus tá vendo todas as coisas, mas irmãos, graças a Deus que estão lembrando de você, que seja para falar mal ou falar bem. Deus está cuidando da gente mesmo. A gente vê aqui nessa palavra o quanto Deus é poderoso. E esse Deus que eu estou falando aqui nessa noite não é só o Deus de Pedro, não. É o nosso Senhor. Aleluia. É um Deus que é fiel, um Deus que é poderoso, é um Deus que é soberano. Então, quando você sentir que está afogando, clama por Ele. Eu acho que a gente precisa entender que, às vezes, ao invés de a gente clamar por Ele, a gente fica contando com um amigo. Ah, esse amigo vai me estender a mão, esse amigo vai me ajudar, e às vezes não vai. E às vezes nem é por ruindade, às vezes é porque Deus também não quer que ajude, porque a glória tem que ser para Ele. Deus é que tem que ser glorificado.
Então, andar sobre as águas não é para qualquer um. Ter ousadia como Pedro teve não é para qualquer um. Continuar tendo fé quando vem adversidade, quando vem dias maus, não é para qualquer um. Tem que confiar e conhecer quem é esse Senhor. E como nós conhecemos esse Senhor? Tendo intimidade e relacionamento. Se você não tem intimidade com esse Senhor, se você não tem relacionamento com esse Senhor, dificilmente você vai conseguir andar sobre as águas. Dificilmente você vai crer que essa situação que você está vivendo não é para a morte, é para o nome dele ser glorificado. Dificilmente você vai continuar na tua jornada recebendo pedradas, sendo perseguido, sendo caluniado. Dificilmente. Mas se você conhece esse Senhor, você não vai desistir. Você vai continuar crendo na palavra. Porque se a gente for lembrar dos homens, dos heróis da fé, a gente viu tudo que eles passaram. Todos eles. Não teve vida boa para ninguém. A gente vive até um evangelho muito bom, por enquanto, né? Porque o negócio vai acirrar. Aí é que a gente vai ver muita gente pulando do barco, mas não é para ir de encontro a Jesus, não. É para fugir mesmo. Não vai aguentar a pressão. Não vai conseguir. Não vai conseguir negar aos homens, vai negar o Senhor, mas aos homens não vai negar, não. Vai preferir fechar com o homem, negar o Senhor e pular do barco e ir embora. Porque vai chegar um momento, irmãos, que o negócio vai ficar acirrado. Aí a gente vai ver quem é quem. Porque se você for parar para pensar, às vezes a gente fica ouvindo aqueles países que sofrem todo tipo de perseguição, eu fico me perguntando, meu Deus, será que se eu estivesse lá eu ia pregar? Será que se eu estivesse lá eu ia falar que eu sou servo do Deus vivo? Será que se falasse assim, vou arrancar tua cabeça, vou te botar fogo, vou te botar num tacho de azeite, será que a gente é crente? Aí é que a gente vai ver, porque tem um bocado de gente morrendo sem renunciar ao Senhor. Será que se a gente passar uma perseguição acirrada aqui no Brasil, aí a gente vai ver quem é quem? Que a gente se pergunta, irmãos, porque na hora que vem a pressão, é que a gente vai ver se a gente é ou se não é. Mas tem muita gente que não está negando o nome do Senhor. Aleluia. Sabe para onde vai, sabe com quem vai ficar, não tem negado. Então, relacionamento e intimidade, hoje nós estamos aqui, estamos vivendo, estamos anunciando, estamos falando, estamos ouvindo algumas coisas, mas ainda não estamos passando o que muitos dos discípulos passaram. Mas a gente sabe também que naquele momento, quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. Às vezes é necessário um opressor, às vezes é necessário um juiz, às vezes ser levantado, que não é às vezes nem por Satanás, é pelo próprio Deus, para que o povo de Deus comece a se aproximar da presença dele. Então, você vai andar sobre as águas. Você vai continuar acreditando, você vai continuar confiando. Não deixe ninguém matar a tua fé. Amém. As pessoas podem rir, podem caçoar, podem debochar. Não deixe, fica com aquilo que Deus já falou, fica com aquilo que Deus já te prometeu. Confia nesse Senhor, confia nele, porque aqui ele estava lá no monte e ele viu que era necessário que ele voltasse andando por cima do mar, para dar livramento para os discípulos que ele tinha colocado, que ele tinha dado uma ordem para entrar no barco. Então o Senhor, ele está cuidando de nós, porque ele tem dado ordem para cada um de nós e nós temos obedecido. Amém. Aí a gente vê a fidelidade dele, o cuidado que ele tinha com aqueles discípulos, perto e longe também. O Senhor viu a necessidade e veio andando. E aí a Bíblia vai dizer, que eu vou finalizar aqui, o 27 eu vou ler. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, se é tu mesmo, manda aí ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. A palavra de Deus vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. O amor ao Senhor. Ame esse Senhor, você não vai ficar
morrendo de medo, sem deixar de fazer o que tem que fazer, porque tem medo, porque tem gente que já não sai mais, tem gente que já não vive mais, porque ainda não aprendeu a amar esse Senhor para entender que o Senhor garante e guarda. E aí ele disse, mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que tu ainda duvida? Tantas coisas que o Senhor já fez na nossa vida, para que a gente possa crer que Ele é o nosso Senhor. Por que duvidaste? Foi o que ele falou para Pedro. Porque enquanto Pedro não estava duvidando, ele estava caminhando. Mas começa a dúvida, aí a gente vai desanimando. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Ele duvidou. Ele deixou com que o vento falasse mais alto. Ele deixou com que a intensidade das águas falasse mais alto. E nem por isso Deus deixou de estender a mão e segurar por ele. Porque Deus sabia quem era Pedro. E Deus, ele vai estar sempre pronto, irmãos, quando a gente clamar. Porque quando a gente está clamando, ele sabe que é sincero. Ele sabe que às vezes o clamor é sincero só para aquele momento. Às vezes a gente nem vai fazer aquilo, porque na hora a gente fala assim, eu prometi a Jesus, Jesus, se o Senhor me salvar só dessa vez, eu vou te seguir, eu vou... Mas nada, irmão. Se ele fosse um Deus, que tem gente que acha que é um Deus carrasco, ele nos fulminava, porque ele sabe às vezes que a gente está falando, fazendo voto de tolo, que depois a gente vai sair, ele vai dar livramento, a gente vai virar as costas para ele, vai continuar fazendo o que a gente já estava fazendo. Mas ele é misericordioso, ele é poderoso. Então que nessa noite, eu não sei se você está andando sobre as águas, eu não sei se o Senhor está falando vem e você ainda está dentro do barco com medo. Eu não sei se o Senhor está falando sai e você continua ali naquele lugar aprisionado, acorrentado. Eu não sei o que o Senhor está falando contigo. Eu só sei que o Senhor mandou Pedro ir, o Senhor garantiu a Pedro, ainda que ele duvidasse, ainda que a fé dele fosse pequena, ainda que ele tivesse distraído. Nem por isso Deus virou as costas para Pedro. Porque ele viu que Pedro teve ousadia de ir. Mas a gente sabe que até na nossa caminhada vai ter momentos, irmão, que a gente precisa entender, nós somos humanos. Vai vir uma distração rápida, vai vir um desânimo, vai vir um cansaço, vai vir um sugestionamento. Mas aí a gente lembra o quê? Eu vou clamar pelo Senhor, Senhor, eu estou desanimada, Senhor, eu estou cansada, Senhor, eu estou com medo. Me socorre. Porque tem hora, irmãos, é pedir socorro mesmo. Senhor, eu estou sentindo que eu estou naufragando, eu estou sentindo que eu estou ficando sem ar, porque tem um momento que a intensidade é tão grande que nos falta ar, que parece que a gente está sendo sufocado. Então que nessa noite tenha ousadia, não tenha medo de andar sobre as águas. Que o Senhor mandou você fazer, faça, que Ele vai te garantir. Você pode ir para qualquer lugar. Se o Senhor falou, vai com a minha bênção, vai com a bênção dEle, que Ele vai cuidar. Você pode ir para outro continente, para outro estado, para outro país, Ele vai estar lá contigo também. Vai estar te guardando, vai estar te sustentando, vai estar suprindo as tuas necessidades, vai estar te abençoando. E o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Eu imagino o comentário depois. Porque ainda que tivesse algum discípulo falando assim, mas você afundou, eu ia falar, mas eu andei também. Eu afundei, mas antes de afundar, eu andei. Ué, todo mundo viu que ele andou, irmãos. E quando ele afundou, ele pediu o quê? Jesus, me socorre. E o Senhor socorreu. Vamos ficar de pé. Vai ter sempre alguém tentando caçoar. Vai ter sempre alguém tentando menosprezar. Vai ter sempre alguém tentando nos apontar. Esquece que tem um Deus que é fiel, que é misericordioso, que está cuidando de nós. Então, não fique triste se tem alguém te acusando, te apontando, não. Jesus te conhece. E o importante é sabermos que Jesus nos conhece. O importante é a gente estar aqui e sabendo assim, Senhor, Tu me conhece, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe das minhas fraquezas, o Senhor sabe dos meus medos, dos meus traumas. Irmãos, a gente tem esse Senhor para abrir o nosso coração. Abra o teu coração.
Abre o teu coração, porque você pode estar falando e o Senhor sondar e ver sinceridade. Às vezes as pessoas não entendem, porque as pessoas falam assim, nossa, mas faz tanta coisa errada e Deus abençoa. Deus conhece a sinceridade do coração de cada um. Deus conhece as ovelhas dele, irmãos. A gente não conhece não, mas Deus conhece as ovelhas dele. E as ovelhas dele seguem a ele. Então vai chegar um momento que aqueles que são ovelhas vai seguir essa voz. Vai seguir essa voz. Vai achar o caminho. Vai entender o propósito. Vai entender o chamado. Isso no tempo do Senhor. Então que nessa noite você tenha essa ousadia. O vento está contrário. O vento está soprando. O mar está agitado. Creia que Deus está contigo. Ah, mas eu não estou vendo. Mas Ele está te vendo. Você pode não estar vendo a Ele, mas Ele está te vendo. E Ele não vai deixar com que você vá a pique. Pede socorro a Ele. Se você está sentindo que está faltando ar, que está naufragando, peça socorro a Ele. Porque ainda que você não veja, Ele te vê. Eu sempre digo, o Senhor está em silêncio. Ele pode estar até em silêncio com você. Você que não pode estar em silêncio com Ele. Fale com Ele. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele está te observando. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você se encontra. E é isso que traz paz ao nosso coração. Pai querido e Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua fidelidade. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto, Senhor, direcionado a casais e famílias. Senhor, quero te pedir por famílias, por casais. Eu sei que tem muitas famílias, meu Deus e meu Pai, vivendo situações difíceis. Eu sei que tem muitas famílias, meu Deus e meu Pai, que o adversário tem tentado, tem bombardeado, tem, meu Deus e meu Pai, lançado setas malignas, meu Deus e meu Pai. Mas nessa noite o Senhor é poderoso para quebrar todas elas. O Senhor é poderoso, meu Deus e meu Pai, para desfazer toda armadilha, toda cilada, todo dardo inflamado. O Senhor é poderoso para visitar os lares, os casamentos, meu Deus e meu Pai, nessa noite, os filhos. O Senhor é poderoso para continuar sustentando esses casais e essas famílias para a glória do teu santo nome. Assim nós cremos, assim profetizamos no nome de Jesus. Tem um povo que intercede por famílias, que é projeto do Senhor, Pai. E nós te louvamos nessa noite, Senhor da glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando para não temermos, termos bom ânimo. O Senhor tem mandado a gente ir, Senhor, ir para a tua presença. Ir, meu Deus e meu Pai, para descansarmos em Ti. Ir, Senhor, para o Senhor nos abraçar, para o Senhor cuidar de nós. Quantas pessoas têm chorado sozinhos? Porque ainda não te conhecem. Porque não tem essa experiência de recostar a cabeça no teu ombro. E tem momentos que a gente sente, Senhor. Sente que nós estamos recostados, a cabeça no teu ombro. Tem momentos que nós sentimos o Senhor nos carregando no colo, porque nos sentimos tão cansados. É tão bom ter essa sensação, desse cuidado, desse amor. Meu Deus, se a humanidade pudesse entender e compreender esse amor, nós não estaríamos vivendo, meu Deus, tantas coisas que a gente precisa ouvir. Enquanto, meu Deus e meu Pai, a humanidade não reconhecer que existe um Deus fiel, poderoso, que nos ama, que quer o melhor para cada um de nós. Enquanto essa humanidade continuar afastado de Ti, nós vamos continuar presenciando todo esse tipo de iniquidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, obrigado porque o Senhor tem aberto os olhos de tantos casais, tantas famílias, Senhor, que tem aberto a porta do coração para o Senhor entrar e fazer morada. Sustenta essas famílias, esses casais, tantas pessoas que têm te conhecido, meu Deus, meu Pai. Quantos que têm anunciado o teu reino, a tua volta, o teu amor, a tua graça, abençoa.